viajarinos! Chegamos em Atenas, a capital da Grécia, e nesse vídeo eu te levo para conhecer essa cidade incrível junto comigo, minha primeira vez também aqui. Vou aproveitar para pedir para você, se ainda não segue o canal, faz isso agora. Fica de olho aí que vem muita coisa boa pela frente. Solta a vinheta! A gente pegou um voo da Aegean Airlines partindo de Roma, voo de 2 horas mais ou menos até Atenas. E, cara, o pouso na Grécia é pura emoção. Faltando aí uns 40 minutos para chegar, o avião começa a aproximar. Como tem uma cordilheira de montanhas muito próxima aqui da cidade, e a cidade fica perto da beira do mar, eu acho que a gente pega algumas correntes de vento aí diferenciadas. E o avião é pequeno, balançou, mas deu tudo certo, estamos aqui agora. E vou pegar minha mala e vamos pegar um metrô aqui pra gente tentar chegar lá no centro da cidade de Atenas. Acabamos de comprar aqui 2 bilhetes de metrô. É um pouco confuso a saída do metrô porque a gente não entende o alfabeto dos caras, né? Mas você pega esse ticket aqui, vou colocar ele aqui, custa 9 euros. Você sai do aeroporto aqui de Atenas e vai pro centro da cidade. Então nós compramos 2 tickets, 18 euros, mais ou menos 40 minutos de rolê de metrô até lá. A outra coisa, a linha que você pega aqui do aeroporto de Atenas pro centro é a linha azul, a linha 3. Se você colocar aí no Google Maps, vai estar como M3, e aí você consegue chegar no centro rapidinho. Depois de 45 minutos num trem muito cheio, a gente acabou de sair daqui. Falam que é um metrô, mas parece um trem. E estamos aqui pertinho do centro de Atenas. Dá uma olhada, a gente encontrou muito gelo aqui na rua, que é algo que a gente não esperava encontrar. A gente não achou que ia estar tão frio assim. Agora vamos lá buscar o nosso hotel. Primeira impressão nossa aqui, nós estamos no centro de Atenas, né? Não sei como é o resto da cidade ainda, mas a cidade é bem antiga, parece uma cidade brasileira dos anos 80. A boa parte dos prédios que são baixinhos, aqui tem uns todos que parece que a gente está no Guarujá às vezes. Muito carro velho na rua, bastante rua esburacada. E uma impressão um pouco diferente do que eu imaginava de Atenas, mas a gente ainda tem 3, 4 dias por aqui. Vamos ver se a gente muda essa impressão. Chegamos aqui no nosso hotel, a gente tá ficando no Ovia Suites, aqui no centrinho de Atenas, dá uma olhada. É um bed and breakfast, se liga, bem moderninho, é moderno, tanto que se vocês procurarem foto só tem foto renderizada, caminha de casal legal, televisão. Tem algumas amenities, eles trazem o café da manhã no quarto. Deixa eu mostrar o banheiro pra vocês também. Bem moderninho também, uma ducha massa, tudo que a gente precisa, né, para dar aquela descansada agora. Então, daqui a pouquinho a gente vai buscar o dia aqui em Atenas. Bom, descansamos um pouquinho essa noite e agora nós estamos aqui vindo pra rua. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá nevando aqui em Atenas. Ó, neva bastante aqui. E a gente vai se dirigir à Acrópole, que é o primeiro ponto que a gente vai conhecer, o ponto mais famoso aqui de Atenas. Eu sempre vejo fotos da Acrópole com sol, né? A gente vai conhecer a Acrópole com neve. Acabamos de comprar nosso bilhetinho de metrô. Aqui andar em Atenas de metrô custa 1,40 € cada bilhete. Ele vale por até 90 minutos para você poder fazer baldeação. É a forma mais fácil de você chegar nos principais pontos turísticos da cidade. Bom, chegamos aqui na portaria da Acrópole, aqui é a entrada da Acrópole. Então, a gente vai ali em cima. E eu comprei meus tickets novamente pelo Redout. Eu sempre recomendo o Redout. O Redout é super de confiança, é um app bem legal, te dá cashback. Eu consegui cashback, inclusive, aqui também para Acrópole. Então, aqui tá meu ticket eletrônico. Eu apresento lá agora. Paguei 26 euros cada ticket, um para mim, um para Jéssica. E esses tickets já são na forma de combo. Eles me dão direito a acessar tanto a Acrópole quanto o Museu da Acrópole, que fica logo ali atrás daquelas árvores. E vai ser o nosso programa para daqui a pouco. Bem rapidamente, só falando sobre Acrópole. O que é a Acrópole aqui em Atenas? Acrópole significa cidade alta na tradução. E faz jus exatamente a esse nome, porque é uma cidade, né, uma construção, um complexo de edificações que fica numa colina aqui no meio de Atenas. E essa cidade alta, ela foi construída como um templo para diversos deuses. Os gregos, como nós sabemos, eles eram politeístas, né? Então cada deus
representava algum tipo de situação. Tinha o deus do vinho, o deus das tempestades, o deus do mar, o deus do vento, o deus do sexo, o deus da vida, o deus da morte. Então cada deus tinha o seu próprio altar. A gente tem alguns altares principais lá em cima. E depois de um tempo a Acrópole também se tornou um centro administrativo de Atenas. Daqui conseguia-se ter uma visão muito privilegiada de todos os cantos da cidade, inclusive para que se prevenisse a chegada de inimigos que tentassem invadir Atenas. Bom, várias cidades gregas possuíam suas próprias acrópolis, né? Essa acrópole foi construída quase que inteiramente entre os séculos 5 e 4 a.C., ou seja, 500, 400 a.C. E durante a guerra contra os persas, os gregos acabaram derrotando os persas, e essa acrópole, na verdade o local da guerra, basicamente se deu, né? Essa grande vitória se deu aqui na região de Atenas, e essa acrópole que estava bem destruída, ela foi reconstruída. Então ela virou um símbolo de vitória e de força dos gregos, dos atenienses, e por isso passou a ser condecorada como a principal acrópole da Grécia. E logo aqui na entrada da acrópole a gente já tem esse primeiro sítio, que é o Teatro de Dionísio. Dê uma olhada aqui. A gente tem algumas ruínas na parte aqui que seria o palco, e eu vou mostrar para vocês a outra parte, que é onde são as arquibancadas. Olha que legal. A história do deus Dionísio é interessante. Nós estamos com um áudio guide bem completo aqui, que conta bastante sobre isso. Dionísio significa nascido duas vezes, Dionísios. E diz a mitologia grega que a sua mãe havia sido envenenada por uma disputa de deuses, e esse bebê foi envenenado juntamente com a mãe, e ele acabou não morrendo após o envenenamento. Então Zeus considerou que esse bebê tinha algo especial e resolveu criá-lo e lhe dar proteção para que ele crescesse, e considerou que ele tinha renascido. Por isso, nascido duas vezes, Dionísios. E esse teatro que nós temos aqui é o início daquele teatro como nós conhecemos hoje, mas não era assim que funcionava. Basicamente é um local de ritual, né? Rituais, de ofertas, de oferendas, e assim que os gregos lidavam com a questão do teatro. O teatro era uma encenação ritualística, e só depois de um tempo que um ator desses teatros, desses rituais, passou a conversar com outras equipes de encenação, e aí a gente começou a ter aquela semente do teatro que a gente tem hoje em dia, que são pessoas atuando em contato com outras pessoas, e dali nasceu o teatro, e Dionísio é o deus que simboliza o início desse processo. Aqui é o templo de Asclépios. E quem que é o Asclépios? Ele é o deus da medicina. Isso aí, deus da medicina. Aqui, vamos até ver aqui. Aqui tem umas pedras aqui, não sei nem o que está escrito. Não consigo ler com essas letras. Mas olha que história interessante, bem rápido. Asclépios era filho de Coronis com um amante. Isso mesmo, porque Coronis era uma deusa, uma mulher, na verdade, casada com o deus Apolo. E Apolo descobriu que a Coronis estava saindo com outro rapaz. E aí, nessa relação extraconjugal, ela ficou grávida de um menino. Apolo ficou muito puto, e resolveu acender uma pira e jogar a sua mulher, então a Coronis, no fogo, grávida de um bebê. Ela morreu, mas deu à luz, no meio da pira, a um menino. E esse menino era Asclépios. Zeus, vendo que essa criança sobreviveu ao fogo, falou: opa, lá tem alguma coisa especial. Resgatou esse menino e deu o poder da sabedoria para ele. Então ele cresceu como um mortal mesmo, teria aprendido a arte da medicina, virou um doutor, passou a tratar muitas pessoas, desenvolveu a medicina. Ele inclusive é aquele deus que tem a cobrinha enrolada num pau do lado, né? Que é o símbolo da medicina hoje em dia. Só que depois de um tempo, Asclépios começou a ficar muito popular entre as pessoas em Atenas, e Zeus não gostava muito dessa competição. E então resolveu que Asclépios tinha que partir, e mandou um raio na cabeça do Asclépios, matando Asclépios. Olha que loucura, os deuses eram todos vingativos na antiguidade. Asclépios morreu, mas depois de um tempo Atenas entrou em guerra com Esparta, e muitos atenienses acabaram morrendo, e aí pobreza, destruição, doenças chegaram a Atenas, e muitos atenienses começaram a morrer por conta de doenças, e passaram a sentir a necessidade de orar para um novo deus para proteger a população. E os atenienses se lembraram: opa, o Asclépios que morreu manjava de medicina, já sei, vamos construir um templo para ele, que é esse templo aqui atrás. Eis então que nesse templo as pessoas começaram a orar pelo Asclépios e construíram um hospital de campanha durante a guerra contra Esparta. E muitas pessoas acabaram sendo curadas por conta do hospital de campanha, né? Mas Asclépios teve aí o seu nome levantado e se tornou de vez um deus muito importante para os atenienses.
Esse é o Odeon, que é uma construção levantada por volta do ano 160 a.C. Ela tem um mix aqui da arte do teatro grego, né, com a estrutura de arquitetura romana que a gente pode acompanhar nesses arcos aqui. E até hoje essa estrutura é utilizada para alguns shows e apresentações, principalmente durante o verão aqui em Atenas. Então está muito bem conservadas, arquibancadas reformadas, restauradas, como vocês podem ver aqui. Foi erguido na época que Atenas era uma província do Império Romano, quando Roma dominava essa região, e por isso essa mistura de estruturas aqui que a gente consegue identificar. Bom, tô na entrada da Acrópole, né, das grandes construções. Aqui, ó, a gente tem o maravilhoso Templo de Atena. A gente vai lá em cima dar uma olhada. Aqui é conhecido como The Great Staircase, que é a grande escadaria de acesso à Acrópole, que dá acesso a essa estrutura magnífica de construções muito bem conservadas. E a gente vai lá em cima dar uma olhada. Gente, o que dá de foto da hora aqui é um espetáculo. E a história é extremamente rica. Como eu disse, a Acrópole, né, cidade alta, então um local onde a gente tinha primeiramente rituais para todos os deuses, né, sociedade politeísta, e depois acabou se tornando aí um centro administrativo com um templo para cada deus específico. E eu já tô vendo o Partenon daqui. Grandiosidade como essa eu só vi em Luxor, no Egito, nos templos lá dos grandes antepassados egípcios, que eram incríveis, os faraós. Dá uma olhada, olha o Partenon, saca só, é extremamente emocionante estar aqui. É aquela estrutura maravilhosa ali na frente. A gente vai lá conhecer agora. Bom, e aqui a gente está na frente do Partenon, que talvez seja a mais icônica construção aqui na Acrópole ateniense. O Partenon, que foi idealizado pelo grande arquiteto Péricles, que era um homem de estado em Atenas na época, também por volta aí de 4 séculos antes da era de Cristo. E ele foi idealizado para ser um grande monumento de orgulho de todo o povo grego pela vitória em algumas batalhas, pelas vitórias em algumas batalhas que tiveram, né? E se tornou uma espécie de galeria de artes, de guerra, de pinturas, esculturas que foram levadas lá para dentro. Então era o ponto máximo, fica inclusive na parte mais alta aqui da Acrópole, ponto máximo de visitação e convivência do povo grego naquela época. O Partenon tá sob reforma, né? Sob uma espécie de reconstrução da sua parte frontal. Então a gente tem a colocação de algumas estruturas ali, como vocês podem ver, mas no geral está muito conservado e dá pra gente ter uma ideia dessa estrutura de uma maneira bem completa. Olha que legal. Aqui do ladinho do Partenon a gente tem aqui, ó, o templo da deusa Atenas, né? O templo antigo. Daqui a pouquinho eu vou chegar ali na frente pra gente conseguir olhar também. Bom, agora a gente vai se cuidar um pouquinho em relação ao frio que está aqui na Acrópole, e a gente vai fazer uma parada estratégica para almoço. Daqui a pouquinho nós vamos visitar um museu que fica na parte baixa, na entrada aqui do parque. E a gente parou agora num restaurante chamado Dionísios, que é bem na frente, aqui na saída da Acrópole. Eu quero mostrar para vocês a vista desse restaurante, que coisa espetacular, dá uma olhada. Ele é todo envidraçado e você almoça com essa vista esplêndida, que com certeza vale muito a pena. Mas é claro que sempre que te entregam algo, te cobram, e o menu não é dos mais baratos. Aqui você vai gastar num prato simples algo em torno de 35 euros por pessoa, mais a bebida. Então um almoço um pouco mais caro. A gente vai se dar o luxo de fazer isso nesse momento.
E aí você pode bolar uma estratégia na viagem, se você quer economizar um pouco mais, que é, de repente, faz um mercado à noite, compra um pão, um queijo, um presunto, leva para o teu apartamento. Aí você economiza bastante na janta, podendo se proporcionar um momento único como esse, que é almoçar com vista para a Acrópole de Atenas. Bom, eu pedi esse hambúrguer aqui, que é um hambúrguer, como disse a Jéssica, desconstruído, né? Então ele vem com um hambúrguer para fora dos pães, cogumelos. Esse hambúrguer custa 32 euros. E pedimos também esse risoto aqui de cogumelos, que custa outros 28 euros, então inteirando 60 euros. Mas lembre-se, antes de falar de preço, você está de frente para a Acrópole. Como eu já expliquei, cobram de volta o que te entregam, né? Acabamos de almoçar e agora a gente está se dirigindo para o segundo ponto aqui de visitação em Atenas, que é o Museu da Acrópole. O Museu da Acrópole fica bem abaixo da Acrópole de Atenas e reúne muitas das peças que ficavam lá, inclusive, e tem algumas salas, pavimentos que contam um pouco da história. E a gente vai entrar para mostrar para vocês um pouquinho. Tem escavações aqui também debaixo do museu. Atenas, nessa região principalmente, é um sítio arqueológico muito ativo que continua em operação. A gente vai sair dessa parte de baixo, que é o subsolo do museu, que não é a entrada principal. E agora a gente vai dar uma volta na rua e pegar a catraca da entrada principal do museu, onde estão as peças das coleções, as coisas que foram encontradas nas escavações. Fiz algumas imagens para vocês ali de baixo, na primeira parte, no primeiro andar, que é onde as coleções itinerantes ficam, que são as partes mais interessantes. Mas não é possível a gente filmar e nem tirar fotos de boa parte das peças aqui dentro. Então, só para vocês terem um geral do que é o Museu da Acrópole, mas eu falo para vocês, o museu é lindíssimo, tem peças incríveis, extremamente bem conservadas. E por todas as partes temos essas pedras com as inscrições, vasos raríssimos. E olha que vista impressionante que a gente tem daqui do museu. É a vista da própria Acrópole. Então eu digo para vocês, vale muito a pena, emendem, comprem o ingresso para subir na Acrópole e depois dão um pulinho aqui no museu que é do lado, que vale muito a pena. Os dois passeios estão juntos e se complementam. Quase 5 horas da tarde aqui em Atenas, tá nevando ainda um pouquinho, fazendo bastante frio. A gente sai daqui agora do museu da Acrópole e a 5 minutos de caminhada do museu, ali na frente, a gente vai para um próximo ponto de interesse que dá para você fazer na mesma tarde aqui, mesmo período, mesmo dia, enfim, na sequência. Então Acrópole, Museu da Acrópole, e agora eu vou mostrar para vocês o Templo de Zeus. E aqui na entrada do Templo de Zeus Olímpico, a gente tem um arco muito legal, que também é histórico, que é o Arco de Adriano. Eu vou mostrar para vocês. Adriano, imperador romano, lá por volta do século II, na época que, depois de Cristo, né? Na época que Atenas pertencia a Roma. E aí ele manda construir em sua homenagem esse arco aqui. E vejam vocês, um arco que mistura a arquitetura romana, aqui embaixo, né? Com as suas curvas, com a arquitetura grega, com as suas colunas retas e simétricas. Então, as curvas romanas com a simetria grega, um mix um tanto quanto peculiar. E que dá entrada aqui para esse parque que eu disse a vocês, que é o sítio onde está ali o monumento de Zeus Olímpico, que aparenta estar fechado, mas a gente vai tentar tomar umas imagens. Esse é o sítio arqueológico do Zeus do Olimpo. Olha lá, lá é o templo de Zeus. Então, tá fechado aqui, eu vou ver se a gente consegue entrar, alguma maneira de entrar. Olha só, aqui no sítio arqueológico do templo de Zeus, o funcionamento até as 15 horas, última entrada até 2h40 da tarde. E a entrada custa 8 euros ou ticket reduzido 4, que é o preço do ticket no inverno. Então a gente pagaria 4 euros, mas o sítio arqueológico está fechado. Então a imagem que eu tenho para mostrar para vocês agora é aquela do Templo de Zeus. E aqui perto, 8 minutos de distância a pé, a gente tem o Estádio Olímpico. Não aquele das Olimpíadas de 2004, mas o Estádio Olímpico original, que hoje é utilizado por atletas da seleção de atletismo da Grécia. E a gente vai caminhar até lá para ver se consegue encontrar esse estádio aberto. De repente tá diferente aqui desse Templo de Zeus, que fecha antes das 3 horas
da tarde. E olha essa beleza aqui que a gente está vendo agora. Nós estamos chegando em frente ao Estádio Olímpico Panathinaiko. Foi o estádio original, esse aqui, onde Barão de Coubertin, em 1896, acendeu a pira para a organização dos primeiros Jogos Olímpicos da Idade Moderna. E aqui, de forma muito simbólica, eu termino o meu primeiro dia aqui na cidade de Atenas. Estamos acordando aqui, segundo dia cheio em Atenas. A gente chegou anteontem, né? Mas hoje é o segundo dia cheio. E olha que legal, um dia de sol aqui na capital da Grécia. Diferente do passeio de ontem que a gente foi visitar lá a Acrópole com neve, que também foi muito divertido, né? A gente vai dar um outro tipo de rolê hoje, um pouquinho mais urbano, e também conhecer alguns outros pontos históricos que tem nesse local. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Aqui em Atenas é muito comum a gente ter esses prédios baixos aqui, de até 5 andares, todos eles com esses toldos aqui na sacada. Dá uma olhada, ó, ali na frente, aí vocês conseguem ver, ó, sacada com toldo, sacada com toldo. Ali também tem uma outra sacada com toldo. Uma pegada meio Guarujá, assim, né? Faz a gente se lembrar um pouco da Baixada Santista. Começando aqui pela Praça Sintagma, que é o nosso ponto de descida. Uma praça bem urbana, então a gente tem banca de jornal, cafeteria, tem os restaurantes, muitos prédios comerciais. E as pessoas aqui, nós estamos numa quarta-feira, então é um dia de trabalho, um dia útil, muita gente circulando. Então é gostoso para você parar, tomar um café. Eu acabei de tomar um café agora aqui no Starbucks que tem atrás, para matar a vontade. E agora a gente vai descer a Rua Hermod, que é a Rua das Lojas, para chegar lá na outra praça, que é onde nós vamos encontrar alguns fragmentos lá de ruínas e tudo mais. No dia de sol favorece demais, né? Muito gostoso, tá bem menos frio hoje, não venta pelo menos como ontem. Então dá para andar, ó, sem luva, sossegado. E ali no final da rua, ó, tem uma praça que tem uma igreja ortodoxa grega, arquitetura bizantina ali, chama Panaria Kapnakarea, nome bem difícil. É uma das igrejas mais antigas de Atenas e é lá que a gente vai agora para conhecer. Muito interessante que essas igrejas ortodoxas gregas, essas mais antigas aqui, tipo essa, vou repetir o nome, hein? Panaria Kapnikarea, ó, acertei agora. Igrejas como essas estão espalhadas por alguns locais aqui em Atenas, em alguns cruzamentos, e todas são muito parecidas. São todas feitas de pedra, nesse estilo bizantino, e são todas muito pequenas por fora. São igrejas pequenas que destoam das construções que estão no entorno, e por isso chamam muita atenção. Estava lendo um pouquinho sobre a igreja aqui, sobre a Panaria Kapnikarea, acho que é isso. Ela foi construída no século XI, é uma igreja muito antiga, foi erguida sobre um templo pagão e também já foi dedicada a Santa Bárbara. Como vocês viram ali, tem alguns afrescos ali dentro, algumas pinturas bem interessantes. É uma igreja também muito bem adornada, só que ela é mais escura, é típica das igrejas de estilo bizantino aqui da cidade, da capital grega. Olha que legal, aqui na frente, ó, se a gente olhar ali no fundo, vamos ver se vocês conseguem capturar ali, ó, entre a rua, a gente tem a Acrópole, dá pra ver o templo de Atena lá. Mó bacana, cara. Aqui em Atenas, qualquer lugar que você olha, você enxerga a Acrópole. E aqui a gente está na Monastiraki Square, Praça Monastiraki, que é uma praça que dá acesso a algumas outras atrações mais históricas aqui de Atenas, como as ágoras, tanto a ateniense como a romana. Tem uma outra igrejinha aqui, daquele mesmo tipo da que a gente entrou, ortodoxa no estilo bizantino, e ali atrás a gente já tem algumas ruínas, monumentos, e lá no alto, se você olhar direitinho, a gente consegue também enxergar a Acrópole. Então não só a vista da Acrópole, mas a gente tem bastante artista de rua, tem até um Mickey aqui, se liga, Mickey e Minnie ali, galera da Disney, né? Tem uma feirinha na rua da frente que é muito bacana, tem um monte de coisa popular vendendo aqui, tipo uma feirinha, um mercado de pulgas. E tem muita ruína ali atrás. A gente vai começar o rolê dessa praça
pelas ruínas. Mas a gente não sabe nem por onde começa, porque é tanta coisa legal que você vê aqui nessa pracinha que dá vontade de você visitar tudo. E a gente acaba perdendo um pouco o foco, né? Olha aqui, essa construção bem legal que tem aqui do lado, essa ruína, né? Logicamente é uma biblioteca que hoje não tem mais livros, porque são só os restos da biblioteca. Mas fica aqui, expostos no meio da rua. E só para vocês entenderem, olha o contraste daqui das ruínas com a praça urbana, né? Então, bem ao lado. E ali é a Acrópole. Só aproveitar para dar uma dica para vocês: quando passar, cruzar com um monte de gente aqui nessas praças muito populares, vai vir um monte de cara te falar que tem um passeio tal, no lugar tal, e vai começando a colocar uma pulseira no seu braço. Não aceite a pulseira. Se você aceitar a pulseira, vai ter que pagar, tá? 5, 10 euros. Então assim, os caras vieram te oferecer colocar uma pulseira no braço, sai fora, diz não, obrigado, na sua língua aí, e vai andando. E aqui a gente chega, ó. Esse portão aqui atrás de mim é o portão de Atena. E ele é o portão de entrada da Ágora Romana, que fica aqui. Dá uma olhada, o portão é lindo. Novamente, mais uma ruína aqui que está combinada com a cidade, né? Então a gente tem um bairro residencial e no meio dele essa maravilhosa e histórica ruína. E o que é uma ágora, né? Parece que é algo muito grandioso, mas a ágora nada mais é que uma praça. Uma praça principal, vamos dizer assim, uma praça central. Então essa aqui era a praça central da época que Atenas era dominada pelo Império Romano. Existe uma ágora ateniense, né, uma atenaica, que a gente vai chegar aqui do lado. Mas quando os romanos dominaram Atenas, eles construíram essa logo atrás do portão de Atena. E aqui a gente está caminhando, agora em caminho da Ágora de Atenas, e aqui atrás dessa grade tem uma outra construção que é chamada de Estoa de Átalo, que funcionava na antiguidade como um grande mercado. E aqui na beira da Estoa de Átalo, no caminho da Ágora Ateniense, a gente tem uma rua super charmosa, olha que legal, com muitos bares e restaurantes, música ao vivo, que eu imagino que à noite deve ficar muito legal, muito bonito e animado. É uma pena que a gente já comeu, porque a gente não tem a menor condição de sentar para pedir um petisco nesse momento. Então nós vamos aproveitar para apreciar, mas é muito legal que é um monte de restaurante na beira das ruínas. A gente ia entrar aqui na Ágora antiga, que é a Ágora Ateniense, porque tem muita coisa ali dentro, tem vários templos pra gente explorar. Tava escrito aqui no Google, uma pesquisa rápida, que ficava aberta até as 17 horas. Agora são 15 horas aqui em Atenas, e nós vimos que no inverno todos os monumentos estão fechando mais cedo. Então 15 horas está tudo fechado. Então a gente vai trocar o passeio. A gente amanhã ia até o Porto de Pireu e hoje a gente ia visitar as Ágoras. A Ágora Romana a gente já conseguiu dar uma olhada. A gente vai aproveitar, pegar o metrô agora e vamos pro Porto de Pireu nesse momento para conhecer. E aí amanhã a gente faz o rolê aqui de dentro da Ágora Antiga. Sim, navios de cruzeiro, nós chegamos aqui na estação de Pireu. Pireu, que é uma cidade grudada em Atenas, como se fosse São Paulo e Guarulhos, Rio de Janeiro e Duque de Caxias, dadas as comparações logicamente. É a parte litorânea de Atenas, fica na Grande Atenas e é a cidade portuária. Por isso, aqui a gente tem os grandes navios, inclusive os navios de cruzeiros que param em Atenas. E a gente está caminhando, viemos caminhando desde a zona portuária. Estamos aqui chegando na parte central de Pireu e aqui eu tô de costas para o Teatro Municipal de Pireu, que talvez seja um dos maiores teatros aqui da região metropolitana de Atenas. A cidade, ela é bem diferente de Atenas, é uma cidade portuária, parece ser um pouco mais urbana, mas ao mesmo tempo também um pouco mais descuidada, principalmente aqui na região do Porto, né? Os prédios são antigos, muita coisa demolida no caminho, às vezes passa uma impressão um pouco ruim até, porque de fato ali embaixo nós temos um terminal de cruzeiros, né, que é turístico. Então é a nossa primeira vez, estamos aqui em Atenas, é a região metropolitana de Atenas, capital da Grécia. Talvez a gente eleve um pouco a expectativa e a gente se dá
conta, né, que a realidade é um pouco diferente daquilo que a gente imagina. E a gente acabou de passar por uma placa aqui na frente do Museu Arqueológico de Pireu, que indica que em 60 minutos a gente faz uma caminhada legal conhecendo toda a cidade. E olha aqui que massa, aqui do lado a gente passa numa parte onde ainda estão acontecendo algumas escavações, e essa parte aqui faz parte do Museu Arqueológico aqui da cidade de Pireu. Escavações aqui da época grega, e nós temos um pouco mais para cima onde nós também já passamos escavações da época romana. Então existem vários vestígios de ruínas. A cidade de Pireu, além de ser uma cidade portuária, ela é interessante pelas igrejas que ela possui. Ela possui uma catedral ortodoxa muito bonita, que a gente já viu algumas imagens, e também possui uma marina, um porto pequeno, que é uma espécie de marina, que é o Porto de Zea, que é para onde a gente está indo agora. E aqui a gente já vai chegando perto da marina do Porto de Zea. A gente vai passar ali na frente agora para dar uma olhada, mas aqui é uma vista muito mais bonita já da cidade portuária de Pireu. Bom, e é isso, a gente tá andando aqui, né, em frente ao Porto de Zea. Eu acredito que não tem mais muita coisa assim pra gente ver e fazer aqui. A gente acabou de tomar um cafezinho, tá bem frio. Agora a gente vai se dirigir lá pro hotel, tomar um banho, dar uma descansada e volta no dia seguinte, que pra vocês é daqui a alguns segundos. E assim, só pra falar, a gente tá fazendo esse rolê de Atenas em 3 dias, mas em 2 dias dá pra matar Atenas numa boa, conhecer todos os principais pontos, porque os sítios arqueológicos, os principais monumentos ficam todos muito próximos. E em meio período você consegue dar um pulinho de metrô aqui em Pireu, que fica a 15 a 20 minutos de metrô mais ou menos do centro de Atenas, e conhecer a zona portuária também. Então, novamente, em 2 dias dá para matar o passeio em Atenas. Fica aí a dica para você, fazendo muita coisa a pé e passeando de metrô, ou seja, um passeio que ainda pode ser econômico. Eu vi alguns rolês pela Grécia de 5, 6, até 7 dias no YouTube antes de vir pra cá poder estudar um pouco o roteiro, mas boa parte desses rolês incluem as ilhas gregas no caminho. E cada ilha, logicamente, é como se fosse um paizinho à parte, né? Porque ficam distantes aqui da parte continental, e você chega lá de barco, avião, enfim. Cada ilha vai demandar mais seus 2, 3 dias de passeio. Para Atenas, novamente, 2 dias, você resolve o seu problema e conhece tudo de bom que a cidade tem, e também todos os desafios que ela te apresenta. E já que eu falei de desafios, vou apresentar alguns para vocês. Primeiro, tomar muito cuidado no transporte público. Atenas tem bastante gente, infelizmente, né, que está passando por dificuldade financeira, assim como todo país, a Grécia, que passa por uma crise muito forte. E a gente tem muito batedor de carteira no metrô, então tem que estar muito ligeiro para você não arrebentar com a tua viagem. Já pensou perder um passaporte no metrô, você acaba com a sua viagem. O segundo ponto é o trânsito na cidade, que é caótico, é horroroso, e os motoristas não respeitam os pedestres. Então, invariavelmente, você vai estar andando por uma rua no centro de Atenas e, acredite, vai ter motorista subindo com o carro no meio-fio da calçada para poder fazer uma espécie de fila dupla. E aí você tá lascado, bicho. Faixa de pedestre, então, não existe aqui. Eles param em cima das faixas de pedestre numa boa. Terceiro ponto, preços. Aqui existe uma variedade de preços muito grande em relação aos serviços prestados. Enquanto em Paris, Roma, você tem preços tabelados em restaurantes, né? Parece que você paga a mesma coisa em todo lugar que você vai. Aqui em Atenas não é bem assim que funciona. Tem lugar que você come muito bem e paga pouco. Tem lugar que você come muito mal e paga muito. Tem lugar que você come bem e paga muito também. Então aqui você consegue almoçar por 15 euros e às vezes você acha que você vai almoçar por 20 euros num restaurante específico, e quando chega a conta, por conta daquele couvert com azeitona que vem na entrada, a conta vem em 50 euros. Pergunta sobre tudo que está sendo colocado na sua mesa, o que estão te cobrando ou não. Aqui na Grécia, aqui em Atenas pelo menos, infelizmente essa prática de ocultar alguns preços, ela é um pouco constante em alguns restaurantes que nós visitamos. Outra dica que eu acho sempre importante dar para você viajante, para você se virar bem numa viagem, principalmente num local com uma língua tão diferente como a nossa, que é aqui a Grécia, né? É você saber algumas palavras-chave na língua dos caras. Por quê? Porque se você falar alguma palavra na língua de um povo diferente que o seu, invariavelmente você vai abrir portas. Sim, as pessoas desse país vão sorrir para você e passar a buscar uma comunicação muito mais próxima, facilitando todo o processo
comunicativo que você vai ter, seja para pedir alguma coisa que você precisa, seja para conseguir algum tipo de situação que esteja lá como uma oportunidade na viagem, né? Então vamos lá, aqui na Grécia, palavras que você precisa decorar. Procura aí, baixa o seu tradutor do Google e leva com você. Efharisto. Efharisto vai estar escrito aqui embaixo, significa obrigado, muito obrigado. Então toda vez que você terminar alguma situação, manda um Efharisto, que eles vão devolver para você um parakalô. E essa é a segunda palavra que você tem que decorar, porque parakalô significa de nada e também serve como por favor e muitas outras saudações. Decora aí também, ó. Você manda um geiasu. Geiasu é olá, oi. E aí, se te fizerem um oi e você quiser dar um tchau, você manda um atiosas. Atiosas é tchau. Decora essas 4 aí, você vai se virar bem, vai se divertir bastante na Grécia. E chega de papo furado agora, a gente tá na rua aqui da Ágora, antiga Ágora Ateniense, que é o rolê que falta aqui pra gente fechar com chave de ouro aqui Atenas e dar uma olhadinha. É aquela rua dos restaurantes que eu mostrei pra vocês um pouquinho antes aqui nesse vídeo. E agora a gente voltou aqui num horário útil, vamos dizer assim. O passeio no inverno fecha às 15 horas, então 15 horas, a última entrada é às 2h30 da tarde e a gente está chegando dentro de um horário razoável para poder conhecer esse rolê. 40 minutos você guarda para poder dar uma volta dentro do espaço da Ágora. Aqui fica a entrada e a gente vai pagar um ingresso. Então, ó, o ingresso a esse espaço, a esse sítio, custa exatamente 10 euros por pessoa. Vamos lá. E olha que legal, como a gente tá no inverno, apesar de fechar mais cedo, a gente comprou aqui o ticket. E o ticket no inverno ele é mais barato, ele saiu 5 euros por pessoa. Então uma economia legal que dá pra gente gastar daqui a pouco, com café, comida e tudo mais, né? O primeiro ponto aqui são esses conjuntos de estátuas e colunas que são conhecidos como Odeon de Agripa. O Odeon de Agripa foi um presente romano para Atenas e o início da sua construção data de... Tá aqui, né? Tá entre século 21 e século 16 antes de Cristo. Se liga no tamanho da idade desse negócio. Então, hoje nós temos aqui estruturas de pedra, né? Com estátuas relativamente muito bem conservadas pelo tempo de construção. E essa é a entrada da Ágora Ateniense. Aqui a gente tem o templo dedicado a Ares, né? Então aqui falta realmente algumas coisas, tá bem danificado, então a gente só tem alguns restos de ruína. A data de uma época muito parecida com a época ali da estrutura anterior que nós acabamos de ver. Só que o legal é a vista que a gente tem daquele templo principal aqui da Ágora, que fica no alto da colina. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olhem a distância, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, hein? Vocês podem ver ali, ó. Aqui do lado esquerdo, no caminho ali do templo de Apolo, a gente tem essa estrutura também muito antiga, que fica aqui no centro da Ágora Ateniense, que é o monumento de Epônimos. Esse monumento ele possuía no passado 10 estátuas que simbolizavam os 10 guerreiros, um de cada uma das tribos que compunha a Atenas da antiguidade. Hoje não temos as estátuas aqui, mas temos aqui a inscrição, inclusive, que dá nome a essa estrutura. O templo de Apolo é esse templo que está aqui na parte baixa, que é um templo que está em ruínas e não restam muitas peças dele, a não ser algumas estátuas que estão lá no Museu da Acrópole. Aquele templo maravilhoso que tem ali em cima, muito bem conservado, é o famoso templo de Hefesto. E aqui atrás de mim, as imagens que eu acabei de mostrar para vocês são desse templo, que é o templo de Hefesto, que é considerado o templo da Grécia Antiga mais bem conservado de todo o mundo, inclusive mais conservado que o seu irmão maior e mais conhecido, que é o Partenon, que fica lá na Acrópole. É dedicado a Hefesto, que por acaso era filho de Heras e de Zeus. Ele é considerado o deus do fogo.
Esse templo provavelmente é muito bem conservado porque em algum momento da antiguidade, após o domínio dos romanos nessa região, ele foi tomado pela Igreja Católica e transformado por acaso numa igreja em homenagem a São Jorge. E a conservação por parte da Igreja Católica trouxe esse templo até os dias de hoje com um nível de conservação muito acima da média para outros sítios que nós conseguimos encontrar aqui em Atenas. E depois de andar por uma infinidade de ruínas, com lojinhas, ou seja, um mercado de pulgas quase eterno, a gente está chegando aqui no que a gente viu no mapa ser mais ou menos uma espécie de divisa informal entre outros bairros e o bairro da Placa, que é isso aqui, as pequenas escadinhas. Então quando você começa a andar com essas escadinhas aqui, que tem ali ao fundo algumas plantas e, logicamente, no horizonte a Acrópole, isso quer dizer que você já entrou no meio ambiente do bairro de Placa. E é isso aqui do meio do bairro de Placa. Eu me despeço de vocês em mais esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido Atenas. Algumas dicas legais, alguns passeios bacanas. 2 dias aqui na cidade é suficiente para você conhecer tudo que a cidade te oferece de mais importante. Logicamente tem mais coisas aqui no verão bem animado, no inverno um pouco mais vazio, o pessoal fica dentro de casa, mas ainda assim dá para aproveitar muita beleza natural, a gastronomia local e a hospitalidade do povo grego. É isso aí, se você ainda não segue meu canal, não deixa de apertar o botão de inscreva-se, deixa teu like, comenta aí embaixo que eu te respondo, compartilha esse vídeo com o seu amigo. Obrigado por assistir, Evharisto, a gente se vê numa próxima, valeu!